Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 14. 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi justificado na carne, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Graças ao Senhor, nós podemos estar aqui reunidos mais essa noite, sendo convidados pelo Senhor à sua mesa. A centralidade da mesa do Senhor nesta reunião é algo muito importante e precioso para nós, porque nós podemos ser tocados por realidades espirituais que a mesa do Senhor busca nos trazer. É importante nós mencionarmos, irmãos, que o Senhor Jesus, quando Ele estava para ser traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele tomou o cálice, Ele deu instruções para que os seus discípulos fizessem assim também após a sua partida. E é importante nós mencionarmos o contexto dos fatos ali. Como eu disse, o Senhor estava para ser traído. O Senhor sabia que seria levado à cruz e Ele se preocupa em instruir aos seus discípulos e a nós, a sua igreja, acerca da mesa do Senhor. Então, não podemos fazer pouco caso da mesa do Senhor. Nós não podemos deixar a mesa do Senhor como se fosse algo secundário na nossa reunião. Porque se o Senhor se preocupou de tal forma, naquele momento tão crítico, de dar instruções acerca dela, é porque era da sua vontade que, em obediência por fé, todos os seus filhos participassem. Mas não participar para cumprir meramente uma formalidade, um ritual. Nós perdemos muito quando pensamos assim: eu vou para a reunião porque hoje é a ceia, vou tomar a ceia e vou cumprir a minha parte. Nós não estamos aqui para cumprir uma formalidade, irmãos. Nós estamos aqui em fé, em obediência por fé, crendo que o Senhor, por meio do pão, por meio do cálice, do fruto da vide, Ele quer nos falar, Ele quer traduzir, Ele quer revelar realidades espirituais para que nós possamos ser edificados, sermos mais fundamentados nele mesmo. Esses dias são dias difíceis para nós. O nosso adversário, Satanás, busca de todas as formas nos desviar do caminho do Senhor, com uma série de distrações. Por que ele quer nos distrair, irmãos? Porque uma vez que nós cremos no Senhor, fomos selados com o seu Espírito, Satanás não tem o poder de revogar aquilo que o Senhor nos concedeu. O Senhor mesmo disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. O inimigo não pode, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Eu dou a elas a vida eterna. Então, irmãos, nós estamos fundamentados, firmados nesta verdade. Mas então o que o nosso adversário vai fazer? Como um leão que ruge ao nosso derredor, ele está esperando a oportunidade de nos tirar da comunhão com o Senhor, de nos distrair, de desviar os nossos caminhos, porque isso é um perigo real para a cristandade. Não obstante nós sermos salvos, o dom da graça foi derramado, o dom da vida eterna foi concedido, o dom do Espírito Santo, como você queira chamar, e os dons de Deus são irrevogáveis, nós corremos risco. Então o Senhor prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, como Ele diz. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos inimigos, onde aqui nós podemos, ao redor desta mesa, contemplar o Senhor, render louvores a Ele, glorificá-lo, engrandecê-lo pela sua vitória, e essas realidades serão mais fortalecidas em nós. Então é realmente um privilégio nós participarmos da mesa do Senhor. E digo mais, não é uma faculdade dos filhos de Deus, uma escolha participar ou não.
porque o Senhor deixou a sua mesa por mandamento. E em obediência e por fé, nós participamos. Então, muitos cristãos pensam assim: hoje eu não estou me sentindo bem, não vou participar. Hoje eu não vou na reunião da mesa do Senhor, estou muito cansado. Isso demonstra, talvez seja um sinal de que nós não compreendemos um dos pontos que a mesa do Senhor fala. Sabe o que ela diz? Embora muitos, somos um só pão. Então isso fala da unidade em Cristo Jesus. Então quando eu acho que não é importante eu estar aqui, que eu sou dispensável nessa reunião, ou qualquer um dos irmãos, nós não estamos compreendendo a ideia da unidade. Embora muitos, somos um só em Cristo Jesus. Graças ao Senhor por isso. Com respeito ao nosso estudo, irmãos, como a mesa do Senhor hoje é o centro do nosso reunir, vamos apenas fazer uma pequena abordagem no verso 16 do que acabamos de ler. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Aqui está se referindo ao nosso Senhor. Irmãos, 1 João, capítulo 1, é dito que o Senhor é o verbo de Deus, é o palavra de Deus, é a expressão de Deus. E que na eternidade, desde a eternidade, Ele estava em Deus e Ele é Deus. Essa é a revelação do capítulo 1 de João. Mas em Filipenses é dito que Ele não tomou por usurpação esta posição de glória, mas Ele se humilhou, Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo o quê? A forma de homem. É como se então o Senhor, dentro da sua bendita graça e misericórdia, buscando a identificação desse Salvador em tudo conosco, Ele preparou um corpo para esse Salvador, que pudesse conter ali a sua santidade, a sua glória. Jesus, sendo a expressão de Deus e este verbo encarnado, como a palavra diz, é a maneira que nós vemos, irmãos, de ter contato com o nosso Deus Santo. Eu quero explicar um pouco mais isso. Deus é glória, Deus na sua glória, é impossível que Ele tivesse comunhão com os homens. É impossível que um homem veja a glória de Deus e sobreviva. Esse é o resumo no nosso corpo físico, no nosso corpo humano limitado. Mas Deus sempre quis se revelar aos homens. Em um primeiro momento, como Ele fez isso? Ele então preparou esse corpo, que expressaria toda a sua glória, mas que os homens não morreriam ao se deparar com esta glória. E esse corpo humano preparado por Ele, habitado por Ele, é a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Por isso que o Senhor diz assim para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Mas então nós podemos entender que Cristo, em o seu corpo humano, é a expressão da glória de Deus. Ele esvaziou-se, é como se a glória de Deus que estivesse lá nos céus, tivesse esvaziado-se e entrado dentro de um corpo humano para expressar Deus perante os homens. É por isso que a palavra diz que Deus tabernaculou. O que significa isso? Ele habitou entre os homens cheio de graça e de verdade. O Senhor não perdeu 1 milímetro da sua glória por ter assumido um corpo humano. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então aqui está dizendo, aquele que foi manifestado em carne. Antes ele não poderia ser manifestado, porque a sua glória consumiria a todos nós. Mas agora ele foi manifesto. E como ele foi? Em carne, por meio de um corpo humano. Abra sua Bíblia aí rapidamente, em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 10.
Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Esse verso, os versos 10 e verso 11, está falando justamente sobre o quê? Sobre a identificação, a encarnação e a identificação do nosso Senhor conosco. Então, veja aí um pouco mais o verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, o que o autor aqui está dizendo? Os irmãos não têm participação comum de sangue, de carne? Os filhos têm participação comum, né? Então você pega ali o João, o José, a Maria, que são irmãos entre si. Eles têm uma participação comum, eles provieram de uma mesma matéria, fisicamente, o DNA é o mesmo, e eles têm a participação comum de sangue também, né? E aí é isso que o autor está dizendo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha em que todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Totalmente identificado em corpo físico, manifestado em carne. Ele pôde então ser o perfeito Salvador, porque ele sofreu todas as coisas que nós sofremos. Por isso ele é o perfeito intercessor, o perfeito sumo sacerdote, porque ele sabe, irmãos, das nossas limitações, porque ele habitou num corpo de carne limitado como o nosso. Então não adianta nós pensarmos, o Senhor não entende isso porque ele é Deus. Isso é uma heresia. Sabe por quê? Porque ele também é homem. Ele é Deus, sim, mas isso é uma meia verdade se você ficar com essa frase. Você tem que entender que ele também é homem. Você sente dor de cabeça, indisposição, tristeza, alegria, sofrimento? O Senhor Jesus passou por todas essas coisas, mas sem pecado. Em momento nenhum ele pecou. O segundo ponto aí, vamos voltar para 1 Timóteo? Foi justificado em espírito. Quando nós ouvimos esta palavra, justificado em espírito, no que é concernente ao nosso Senhor Jesus, não tem como nós nos lembrarmos daquela passagem do Jordão, que quando nosso Senhor Jesus é batizado nas águas, desce sobre ele o Espírito de Deus em forma de pomba. E todos ouvem uma voz preciosa dizendo: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o nosso Senhor Jesus, em toda a sua carreira, digamos assim, todo o seu tempo que ele passou aqui na terra, ele foi habitado pelo Espírito, preparado pelo Espírito, justificado pelo Espírito. E ele se tornou um com o Espírito ao final. Então vamos pensar aqui. A palavra diz assim que o Espírito de Deus preparou um corpo para ele, gerando ali no ventre de Maria aquele corpo, gerado pelo Espírito. O que Maria estava experimentando era o quê? A ação milagrosa do Espírito formando um corpo dentro dela, o corpo que ele preparou para o nosso Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus nasce ainda como menino, ele começa a sua trajetória sendo guiado pelo Espírito até chegar ao Jordão. No Jordão há um testemunho de que o Espírito de Deus estaria com ele, porque aquele Espírito desceu sobre ele. Mas o nosso Senhor também é conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado. Então o mesmo Espírito que testificou, esse é o Filho de Deus,
É o mesmo Espírito que o conduz ao deserto, para que como homem ele pudesse sofrer e experimentar todas as tentações que nós vivenciamos no dia a dia. Só que com uma diferença, irmãos. Nós somos tentados pelas nossas cobiças, como diz o Tiago, né, na carta de Tiago. Mas o Senhor Jesus foi tentado por Satanás diretamente, pessoalmente. Nenhum de nós aqui podemos dizer que somos tentados pelo diabo em pessoa. Nós somos tentados pelas nossas cobiças, pelos nossos interesses. O Senhor foi tentado pessoalmente e Ele venceu essas tentações. Então, se Ele venceu, a vida dele nos habilita a nós termos vitória também. Então, justificado em Espírito, o Espírito testificou, vindicou aquele Senhor, aquele homem Jesus, como sendo o Senhor dos céus, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus. Indo mais um pouco adiante, visto dos anjos. E aqui eu quero citar para os irmãos uma passagem que está em Êxodo 37, os irmãos podem ler em casa, Êxodo 37, dos versos 6 ao 9. Nessa passagem, irmãos, nós vemos as instruções com respeito à edificação do tabernáculo terreno, lá no povo de Israel, na peregrinação. Eles receberam, Moisés recebeu instruções de como deveria fazer cada utensílio daquele tabernáculo. Aquele tabernáculo é uma tipificação da casa de Deus, a verdadeira, a igreja, né? Então o Senhor diz assim para Moisés: vê que você faça tudo conforme foi te mostrado, o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés teria que seguir à risca todas as instruções do Senhor com respeito ao tabernáculo. E nesse tabernáculo havia a arca da aliança. E na tampa da arca, aqui que eu quero chegar, as instruções com respeito ao propiciatório, que era o lugar onde o sangue do cordeiro era aspergido. Quanto às instruções sobre o propiciatório, é muito interessante, porque é dito assim que deveriam ser feitos 2 querubins. Esses querubins teriam ter as suas asas cobrindo o propiciatório, e a face desses querubins que estariam sobre o propiciatório deveriam estar olhando para baixo, para o propiciatório. Que figura importante, porque o propiciatório é justamente uma tipologia, um modelo da obra que o Senhor Jesus realizaria, da sua pessoa e da sua obra. É aquilo que significava o propiciatório, o lugar onde o sangue era aspergido. Por que eu estou falando isso? Porque esses anjos, eles não estavam olhando para os céus, eles estavam olhando, segundo esse modelo, para baixo, né? Por quê? Porque a glória de Deus, a expressão da glória de Deus não estava mais nos céus. Onde ela estava agora? Na terra. E os anjos contemplam a glória de Deus. Então, quando diz aqui, visto dos anjos, significa que os anjos, todas as milícias celestiais, quando o Senhor Jesus assumiu aquela forma humana, peregrinou, sendo guiado pelo Espírito, justificado em Espírito, ele foi também contemplado por todos os anjos. Há várias passagens que falam sobre isso, né? Mas nós podemos aqui citar Lucas capítulo 2. Lá é interessante, porque diz que todas as milícias adoravam a Deus e foram vistos de pastores quando o Senhor Jesus nasceu. Acho que é interessante, vamos dar uma olhada nesse texto. Lucas capítulo 2, verso 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago a boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor.
E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Perceberam? Visto dos anjos, contemplado dos anjos, o nosso Senhor naquela manjedoura, as milícias celestiais louvando ao Senhor. É interessante, porque se você vai vendo a narrativa dos evangelhos e você avança até Apocalipse, o que você tem com respeito aos anjos? Os anjos então estavam presentes aqui no nascimento do Senhor. Os anjos estavam presentes quando o Senhor foi tentado, porque a palavra diz que depois que Satanás deixou a presença do Senhor, apareceu a ele anjos para o servirem, né? Então, em todo o tempo, os anjos estavam presentes na carreira terrena, no ministério terreno do Senhor. Se você pegar, por exemplo, só mais um exemplo, irmãos, em Atos, lá no final, quando o Senhor ascende aos céus, quem aparece depois? 2 anjos falando aos irmãos que estavam contemplando a ascensão do Senhor, né? E por que eu falei de Apocalipse? Porque em Apocalipse fica evidente a contemplação dos anjos. Os irmãos podem ler capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 4, com respeito à pessoa e obra de Cristo. Vamos avançar para nós encerrarmos. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Com respeito aos gentios, quem são os gentios? Somos nós. Irmãos, a palavra diz que nós estávamos alheios às promessas de Deus, porque Deus tinha uma aliança terrena com uma nação apenas, o povo judeu. E nós, gentios, estávamos alheios a todas essas promessas. Nós estávamos perdidos no mundo e sem esperança. Mas lá em Efésios é dito que na cruz o Senhor promoveu o quê? A paz entre gentios e judeus, ou seja, Ele nos chamou também, Ele nos uniu a Ele na cruz. A obra do Senhor foi para todos nós. E além de promover a paz entre gentios e judeus, ou seja, a união, Ele também nos reconciliou com Deus por intermédio da sua cruz. Por isso que a palavra diz: não há mais nem gentio, não há mais nem judeu, né? Nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então, o que é dito aí? Anunciado ou pregado aos gentios. Olha o comissionamento do Senhor aos seus discípulos. Vocês vão pregando Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra de Deus é para todos nós. Crido no mundo é uma outra expressão interessante. O Senhor hoje é crido no mundo? Apenas em um lugar, irmãos, na igreja. É na sua casa, no meio do seu povo, que o Senhor tem sido crido. No mundo, algumas pessoas podem até admitir a existência de Deus, mas não têm dobrado seus joelhos perante o Senhor. Há várias religiões, né, no mundo, buscando aperfeiçoar o homem, tornar o homem uma pessoa melhor, mas essas religiões não confessam Jesus como Senhor, né? Então, onde o Senhor encontra o seu lugar de paz, de alegria, de gozo, onde Ele pode estabelecer a sua mesa? Em meio à sua igreja. Esta é a realidade atual. Mas haverá um dia, porque o nosso Pai Celestial prometeu, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, nós é que temos a oportunidade, irmãos, de fazer isso. Voluntariamente, graciosamente, dobrando os nossos joelhos, confessando não apenas de lábios, mas com as nossas vidas, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem sido crido aqui, Ele tem uma expressão do seu testemunho aqui na terra, que é a sua igreja. Vamos só fazer um parênteses aqui e refletir sobre algo. Antes do Senhor vir em carne, tabernacular, realizar a sua obra, derramar o seu Espírito, fundar a sua igreja, realmente, quando você queria saber algo sobre Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, onde você tinha que ir?
você tinha que obrigatoriamente ir até os judeus, até a nação de Israel, porque eles que tinham testemunho. Deus falou com eles, Deus salvou eles da escravidão do Egito. Foi no meio deles que Deus resolveu habitar naquele tabernáculo, né? O tabernáculo do testemunho de Deus, depois o santuário em Jerusalém. Então, se você quisesse saber algo sobre Deus, ter um contato com Deus, você tinha que ir até Jerusalém, até Israel, até o povo judeu. Mas agora, irmãos, quando o mundo quer ter um contato com o Senhor, ver o Senhor, o testemunho das suas obras, onde ele vai? Onde ele busca? Na sua igreja. A igreja de Deus é o seu corpo, a expressão da sua glória. Esse privilégio foi dado a cada um de nós que nós estamos aqui hoje. Cabe a nós buscarmos o Senhor, revela isso para mim. Esse privilégio de ser testemunha do Senhor. Quem toca nos seus filhos, toca nele mesmo, porque nós somos o seu corpo. Os irmãos se lembram de Paulo que perseguia a igreja? Mas quando o Senhor encontrou com Paulo, aquela luz, Paulo é atirado ao chão, aquela voz diz o quê? Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas o Senhor já não estava mais aqui na terra. O Senhor já tinha ascendido aos céus. Paulo estava perseguindo a sua igreja. Mas ele não diz assim, Paulo, por que você persegue a minha igreja? Por que você persegue meus filhos? Ele diz, porque tu me persegues. Porque quem toca nos filhos de Deus, seja para o bem, seja para o mal, toca no próprio Senhor. Nós somos o seu corpo. Então, por isso aqui é dito, crido no mundo, né? Pregado entre os gentios, crido no mundo, e agora, por fim, recebido na glória. O Senhor disse, eu irei para o Pai, mas eu vou preparar-vos morada, e quando eu preparar, eu voltarei para vós outros. Então, recebido na glória, essa palavra, ela fala muito. Ela fala, por exemplo, que a obra de Cristo foi plenamente aceita por Deus. Por isso, esse homem Jesus ascendeu aos céus e foi recebido na glória. Ele voltou para o seu lugar de direito, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou, ele derramou o seu Espírito, que tem um propósito, revelar a sua pessoa e obra para cada um de nós aqui. Então o Senhor foi recebido na glória, aceito pelo Pai. Essa é a nossa garantia de que a sua obra é perfeita e eficaz, mas também com a promessa de que Ele voltará. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos. O segundo ponto, irmãos, é que em Cristo nós também estamos assentados nas regiões celestiais. Você pode crer nisso, irmão? Nós estamos aqui, mas também nós estamos na glória, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Isso nos sustenta, nos fortalece e nos faz avançar.